Olá pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre inversão matricial. E nessa questão associada com a inversão matricial, a gente vai focar em matrizes de ordem 2, que são matrizes que são comuns de caírem em problemas associados com engenharia, principalmente quando a gente está aprendendo conceitos iniciais. Então a gente vai ver um pouquinho sobre a motivação disso, o porquê disso, depois efetivamente a inversão de uma matriz de ordem 2 e por fim exemplo. Bom, uma motivação que a gente pode citar acerca da inversão de matrizes é em relação à análise de circuito. Na análise de malha por inspeção, o intuito é determinar esse vetor I tendo a matriz R e o vetor V. Esse é o intuito. Lembrando que esse R ele tem que ser invertível. Se R é invertível, significa dizer que o determinante de R é diferente de zero. Caso ele seja igual a zero, então R não tem inversa. Então, para a gente expressar essa matriz R, em função de I e V, o que a gente pode fazer? A gente pode pré-multiplicar os dois termos dessa equação aqui de cima. Então, a gente pode pré-multiplicar esses dois termos pela inversa de R. Com isso, quem vai ser esse termo aqui? R é menos 1 vezes R. Vai ser a matriz de identidade. Logo, essas correntes aqui que a gente vai encontrar, esse vetor de corrente vai ser quem? A inversa de R vezes o vetor V. E agora, como é que a gente faz para determinar a inversa dessa matriz? Sendo R a matriz A, B, C, D, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, nos elementos da diagonal, permutar eles, permuta os elementos da diagonal, e os elementos fora da diagonal a gente multiplica por menos 1. Com isso, e lembrando, depois que a gente fizer isso, a gente vai obter essa matriz, e a gente tem que dividir essa matriz pelo determinante de R. Mas quem é o determinante de R? Vai ser o produto entre a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, dessa forma aqui, a gente consegue obter, sem muitos cálculos, consegue obter a inversa de uma determinada matriz. Como exemplo, vamos considerar aqui um dado circuito elétrico, a gente obteve essa expressão matricial, em que nessa expressão matricial o intuito é determinar essas correntes. Então, essa expressão matricial está assim, RI igual a V. Para determinar essa corrente I, o que a gente vai fazer? I vai ser igual a inversa de R vezes V. Mas quem é a inversa de R? Utilizando o que a gente mostrou aqui agora há pouco, os elementos da diagonal a gente vai permutar, os elementos fora da diagonal a gente vai multiplicar por menos 1. Depois a gente vai dividir cada um desses elementos pelo valor do determinante. E essa aqui é a matriz R. Mas quem é o determinante de R? O determinante de R vai ser 3 vezes 2 menos 1 vezes menos 2. Isso aqui vai dar igual a 4. Então, o determinante de R é igual a 4. Sendo o determinante de R igual a 4, agora a gente vai fazer o seguinte. Em relação à matriz R, a gente vai multiplicar cada elemento dela por 1/4, ou seja, dividir pelo determinante. Agora, permutando os elementos da diagonal e os elementos fora da diagonal, a gente vai multiplicar por menos 1. Então, quem vai ser a inversa da matriz? R. A inversa de R vai ser quem? Vai ser 0,5, que é 2 sobre 4. Aqui, 1/4 vai dar 0,25. 3/4 dá 0,75. Então, essa é a inversa de R. Sendo essa a inversa de R, para determinar I, como é que a gente vai fazer para determinar a corrente I? Pega a inversa de R e multiplica pelo vetor V. Então, I1 vai ser igual a quem? 0,5 vezes 1 mais 0,5 vezes 1. Dá igual a 1 ampere. Quem vai ser I2? 0,25 vezes 1 mais 0,75 vezes 1, que também dá 1 ampere. Bom, pessoal, então, mostrando aqui para vocês como é que a gente faz a inversa de uma matriz de ordem 2, e aplicando já um problema associado à análise de circuito. Então, obrigado por assistirem, até a próxima.